Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre legislação social, vamos falar hoje sobre o sistema normativo trabalhista e suas relações com os direitos humanos e com o direito internacional do trabalho. Para isso, é importante ter em mente o conceito de direito fundamental. Um direito fundamental, tal como um direito humano, é aquele que visa assegurar prerrogativas e deveres, visando a resguardar a dignidade, a liberdade, a propriedade, a igualdade de todos os seres humanos. E os direitos são chamados fundamentais porque eles são imprescindíveis à condição humana, ao convívio social. E os direitos fundamentais, eles são reconhecidos no texto constitucional de um determinado Estado, ou seja, eles são reconhecidos nas constituições de determinados Estados. E eles não apenas precisam ser reconhecidos nas constituições, mas também devem ser materialmente concretizados, eles devem ser efetivados na prática. E eles representam uma atuação limitada, eles representam uma limitação à atuação tanto do Estado, para evitar arbitrariedades, mas também para exigir que o Estado adote posturas, medidas efetivas para promover a melhoria das condições sociais, da melhoria das condições de vida dos indivíduos. E, ao mesmo tempo, também protegem os indivíduos de si mesmos, visto que eles limitam as liberdades e, assim, permitem condições mais dignas de convivência, né? Evitando, por exemplo, injustiças, tal como nós assistimos no contexto da Revolução Industrial, em que o Estado adotava uma postura não intervencionista, deixando para as próprias partes a regulamentação em torno da questão do trabalho. Então, os direitos fundamentais, eles cumprem esse papel de limitar tanto a atuação do Estado quanto a atuação dos indivíduos, estabelecendo segurança nessas relações e condições menos indignas de convivência. E os direitos, eles foram sendo conquistados, os direitos fundamentais, eles foram sendo conquistados e foram se desenvolvendo de acordo com os momentos históricos, de acordo com os valores que em determinadas localidades foram sendo reconhecidos como relevantes e foram sendo reivindicados. Por isso que a gente fala em dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Então, os autores consideram mais adequada a menção a dimensões, porque não há uma substituição de um direito fundamental por outro, e sim uma confluência, e eles se somam, se interpenetram e se relacionam de forma a consolidar-se de forma conjunta. Então, a primeira geração, ou primeira dimensão, melhor dizendo, de direitos fundamentais são os direitos relacionados à liberdade, direitos civis, direitos políticos, e esses direitos, eles surgem no momento em que eles são reconhecidos, no momento em que nós temos a transição do Estado autoritário para o Estado de Direito, que visava assegurar segurança e liberdade para a circulação da propriedade. Então, os direitos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos, eles são fruto do pensamento liberal burguês do século XVIII, do início do movimento ideológico também do constitucionalismo, com a organização do Estado, para que houvesse a limitação, a separação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e a declaração dos direitos. Tudo isso no contexto que alimentou as chamadas revoluções burguesas, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa. Então, é daquele momento histórico que se tem a relação com os direitos fundamentais de primeira dimensão. Já os direitos fundamentais de segunda dimensão são direitos relacionados à igualdade. Então, no primeiro momento, liberdade, no segundo momento, igualdade. São direitos relacionados à saúde, à educação, emprego, direitos econômicos, direitos culturais e direitos sociais. Diante das distorções do liberalismo, com as lutas operárias, também com a autorregulação das questões do trabalho pelos próprios sujeitos coletivos, a influência do marxismo, a encíclica Rerum Novarum e outros efeitos decorrentes da Revolução Industrial, que nós já falamos, né, sobre esse contexto nas nossas últimas videoaulas. Com essa ameaça ao capitalismo, o Estado passou a adotar uma postura intervencionista a partir de uma matriz social de direito. Então, passa a ser reconhecida a necessidade de uma preocupação com as questões sociais, e nesse contexto é que ganham força os direitos de segunda dimensão, os direitos chamados sociais, econômicos, relacionados ao emprego, à saúde. Então, a gente tem com
esse também momento histórico de afirmação da questão social como relevante, a consolidação do direito do trabalho. Então, com o surgimento dos direitos de segunda dimensão, com o reconhecimento dos direitos fundamentais de segunda dimensão, nós temos também a consolidação do direito do trabalho e um movimento político, ideológico de constitucionalização desses direitos sociais. Então, aquele momento que nós tivemos com as chamadas revoluções burguesas, as revoluções que consagravam o liberalismo e que nós tivemos a constitucionalização dos direitos civis e políticos, nesse segundo momento nós temos a constitucionalização, o constitucionalismo social, já no início do século XX, né, são exemplos desse movimento, a Constituição do México de 1917, a Constituição de Weimar na Alemanha de 1919, a Constituição Russa também, que de 1918 traz a incorporação de questões relacionadas ao social. E no caso da Constituição Russa, de uma forma um pouco diferente, diante da Revolução Russa. E no Brasil, um exemplo, né, desse movimento, é muito característica a Constituição de 1988, ela tem características dessa matriz social relacionada à consolidação dos direitos de segunda dimensão, direitos fundamentais de segunda dimensão. E a partir daí vão ser estruturados níveis normativos de proteção. Então a gente vai falar mais adiante que no ordenamento jurídico brasileiro nós temos fontes normativas, normas infraconstitucionais que são criadas tendo como matriz, tendo como eixo regulamentador esse contexto criado pela Constituição de 1988 em torno da dignidade humana como valor-fonte. E também, né, momentos mais adiante, dentro dessa evolução aí dos direitos fundamentais, também os autores indicam a terceira dimensão de direitos como sendo relacionada a direitos de solidariedade. Então, no primeiro momento, direitos de liberdade, depois direitos de igualdade, num terceiro momento, direitos de solidariedade. Então, os chamados direitos de terceira dimensão, direitos fundamentais de terceira dimensão, são relacionados à solidariedade ou fraternidade, que são direitos relacionados à preservação do meio ambiente, direito ao desenvolvimento, à autodeterminação dos povos. E há outros autores ainda que indicam direitos de quarta dimensão, como sendo direitos relacionados à globalização política, como, por exemplo, direito à democracia, direito à informação, direito ao pluralismo, à normatização do patrimônio genético, e direitos de quinta dimensão, como sendo direitos relacionados à paz, ao respeito, ao amor, à ética, enfim, à felicidade, né? Enfim, essa seria a classificação em torno dos direitos fundamentais. E qual que é a importância da constitucionalização, de ser reconhecido no texto constitucional o direito social, um direito trabalhista? Em primeiro lugar, isso serve para enaltecer a importância, para reafirmar a importância das questões sociais dentro daquele ordenamento jurídico, para aquela nação. Além disso, fazer constar nos textos constitucionais significa colocar num patamar mais elevado de proteção dentro da estrutura normativa. Isso assegura uma maior proteção no sentido, uma maior segurança no sentido de tornar mais difícil a retirada desse direito, a modificação no sentido de desconstruir essa conquista. Então, no Brasil, a gente diz que os direitos fundamentais, eles são erigidos ao patamar, eles são elevados ao patamar de cláusulas pétreas, que são direitos que não são passíveis de uma alteração simplesmente pela vontade ou por uma votação simples. Então, cláusula pétrea tem um maior resguardo, uma maior segurança dentro do nosso ordenamento jurídico. E no Brasil, os fundamentos que norteiam o nosso Estado democrático de direito, né, essa estrutura de Estado que nós temos, são a soberania, a cidadania, a dignidade humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, se esses são os fundamentos do Estado democrático de direito, ele vai se pautar, ele vai conduzir suas ações públicas, né, suas políticas públicas, e a construção do próprio direito, o agir em relação aos cidadãos e entre os cidadãos vai ser pautado pela busca pela preservação da dignidade humana, pela efetivação do trabalho humano como um valor social, mas de forma equilibrada,
o valor social do trabalho equilibrando-se com a livre iniciativa e com o direito de propriedade. Da gente falar em função social da propriedade, né? Então, a ordem econômica, a ordem social, todas devem ser conduzidas, né? Todas as políticas devem ser conduzidas de forma a efetivar a dignidade humana, condições de vida e de trabalho dignos para os cidadãos. E diante do compromisso que o Estado faz com esses fundamentos, é que ele vai buscar objetivos, né, na sua atuação, que são construir uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalidade, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito, sem discriminação. Isso é o que está enunciado como objetivo ou objetivos no artigo 3º da nossa Constituição. E os objetivos, a partir desses fundamentos, que são os compromissos com a dignidade humana, com a valorização social do trabalho e a livre iniciativa, eles só podem ser efetivamente concretizados, eles só podem ser, se materializar na prática, se forem efetivados os chamados direitos sociais, que são elencados no artigo 6º da nossa Constituição. E entre os direitos sociais, que estão lá enumerados, educação, moradia, ao transporte, ao lazer, à previdência social, à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, está previsto como um direito social o direito ao trabalho. Então, no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, o direito ao trabalho é reconhecido como um direito social. E dentro desse contexto, né, o valor-fonte sendo a dignidade da pessoa humana, que se refere à prerrogativa de todos os seres humanos de serem respeitados, de não serem prejudicados em sua existência, de fruir âmbito existencial próprio, isso tudo orienta a criação e a interpretação, a aplicação, a integração das normas jurídicas no caso concreto e impõe também uma conduta positiva do Estado, né? A partir disso, é estruturado um feixe de outros direitos, né? A partir do princípio da dignidade humana é construído um conjunto de outras normas, assegurado um conjunto de outros direitos para garantir o mínimo que é necessário para atender as necessidades da pessoa, e o trabalho é a principal forma para isso, a principal forma de inserção na sociedade, a principal forma de distribuição da renda, a principal forma de participação na sociedade. Então, a gente pode dizer que o direito do trabalho, ele é uma forma de distribuir também, ele não é só um direito de horas extras, ele não é só um direito de verbas rescisórias, ele é um direito de cidadania, é um direito de democracia, é um direito de justiça social na medida em que ele é um instrumento que permite esse acesso aos bens, que permite essa participação, essa inserção do indivíduo dentro da sociedade, não é mesmo? Então, o direito ao trabalho é um direito fundamental, porque ele é essencial para a concretização dos fundamentos e dos objetivos que estão traçados na nossa Constituição, que tem matriz social. Certo? Então, o artigo 6º da nossa Constituição consagra isso, mas também há essa previsão, há esse reconhecimento do trabalho como direito fundamental, como um direito humano, nos tratados internacionais, nas declarações de direito internacional, como, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que é um marco na universalização, né, no reconhecimento dos direitos humanos. Isso tudo porque o trabalho ele proporciona o equilíbrio social entre os fatores de desenvolvimento, capital e trabalho, e minimiza os impactos da desigualdade. Claro que a desigualdade não vai deixar de existir no contexto capitalista, em que é inerente, né, esse sistema de desigualdade social, o desequilíbrio entre essas classes sociais antagônicas, mas é uma forma de distribuir, de exigir a distribuição do ganho, né, dessa renda. E também o trabalho, ele permite, né, que as pessoas passem a ter ou desenvolvam uma capacidade de autossustentação. Então, é o principal meio também de prover subsistência. E então, o trabalho ele é central na vida das pessoas, tanto para o que pode acontecer de melhor, para a construção de uma identidade, para a melhoria, né, ou para assegurar a saúde psíquica, a pessoa se sentir útil, a pessoa se sentir integrada dentro daquela sociedade. Também é positiva na medida em que pode viabilizar laços de solidariedade. Também é positiva
porque pode levar à interação com outros indivíduos de forma à atuação em conjunto, para projetos em conjunto. Mas também o trabalho pode ser causa de coisas ruins, né, de acontecimentos que não são positivos, como adoecimento, acidentes, causa de alienação, de degradação desse indivíduo. E dentro desse contexto é que não é qualquer trabalho que se assegura, né? Quando o artigo 6º da Constituição assegura o direito fundamental ao trabalho, nós temos que ter uma preocupação que hoje em dia está bastante intenso, né, o discurso de que é melhor ter algum trabalho, um trabalho sem direitos, do que nenhum trabalho. Então a gente vem percebendo desde a década de 1970 esse discurso de flexibilização, de precarização das condições de trabalho ganhando força, sobretudo no século XXI, sob o mito do empreendedorismo, sob o mito de que é melhor assegurar a manutenção de algum trabalho, independentemente desse ser um trabalho sem direitos, enxugamento, né, a redução desses direitos. Mas não é assim, porque não é qualquer trabalho que é capaz de assegurar essas questões que a gente falou, né, essa inserção social, essa divisão da renda, enfim, essa participação, a cidadania, a democracia. É o trabalho decente, né, é o trabalho digno, em condições dignas, e é um conceito que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito dela, mas ela traz essa definição do que seria o trabalho decente. A partir de 1999, é consolidado o conceito do que seria o trabalho decente. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela integra o sistema das Nações Unidas e é responsável pela elaboração, pela efetivação de normas trabalhistas internacionais que são voltadas para promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter um trabalho produtivo e de qualidade. E que esse trabalho produtivo e de qualidade, ele se dê em condições de liberdade, de equidade, de segurança e de dignidade. Então, essa atuação da OIT, ela é essencial para que haja um diálogo entre os países e um reconhecimento em nível internacional da importância de serem adotadas normas para assegurar condições de trabalho e de vida que permitam essa realização das prerrogativas do ser humano de forma digna, de forma equilibrada, de forma harmônica. E é justamente esse o conceito de trabalho decente, é o trabalho que é produtivo, de qualidade, realizado em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Equidade no sentido de permitir um equilíbrio entre a vida social, a vida privada, a vida familiar desse trabalhador, as suas prerrogativas enquanto ser humano, e um equilíbrio disso com o trabalho, com a necessidade de produzir, de prestar um serviço, né? Então, reconhece-se nesse momento atual, né, contemporâneo, nós temos o reconhecimento de que o trabalho decente é um aspecto central para alcançar os objetivos traçados pelas Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável, né? Num evento que culminou na Agenda 2030, foram fixados objetivos de desenvolvimento sustentável e o objetivo de desenvolvimento sustentável número 8, definido nesse evento, na Agenda 2030 das Nações Unidas, é justamente o trabalho decente, o desenvolvimento do trabalho decente. Dentro do nosso ordenamento jurídico, então, dentro do conjunto que a gente chama de direito do trabalho no Brasil, nós temos outros direitos que vão nessa perspectiva, né, daquele feixe de direitos que a dignidade humana faz surgir para efetivar condições dignas, né, para alcançar condições dignas de trabalho e de vida. Nós temos o artigo 7º da Constituição que enumera uma série de direitos que são chamados de direitos fundamentais, como direito ao 13º, ao FGTS, às férias, ao repouso semanal remunerado, vedação à discriminação. Então, são chamados direitos sociais trabalhistas lá no artigo 7º. E é muito importante perceber que esse artigo ele estabelece que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, sem prejuízo de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, está enunciado aí nesse artigo 7º, quando ele apresenta essa lista, esse rol de direitos, o princípio da progressividade, sem prejuízo de outros que visem a melhoria de sua condição social, significa que é para além. Esses são os direitos estabelecidos como um patamar mínimo e que são regulamentados por outras normas
dentro do nosso sistema de fontes normativas, de diplomas que vão regulamentar, existem a CLT, outras leis esparsas, que a gente chama de normas infraconstitucionais, e tudo isso tendo como referência, como ponto de partida, como ponto de irradiação da interpretação dessas normas, da criação dessas normas, o princípio da dignidade humana. Então, tudo que for assegurado além, né, deve ser buscada uma evolução desses direitos para além do mínimo. Então, nesse sentido é que a gente tem o princípio da progressividade dos direitos trabalhistas. E, ao mesmo tempo, o princípio da vedação ao retrocesso social. Então, se são direitos dos trabalhadores, estes aqui enumerados no artigo 7º, sem prejuízo de outros que visem a melhoria de sua condição social, também está contida aí nessa regra do artigo 7º, nessa norma, uma proibição de retrocesso, uma proibição de que haja uma desconstrução desses direitos já conquistados. É claro que isso é de uma forma muito mais complexa, a gente vai ao longo dos institutos, ao longo do nosso curso, estudando cada um dos institutos, 13º, férias, a gente vai falar de alterações pontuais no ordenamento jurídico, mas existe esse conteúdo programático, essa orientação, essa diretriz na nossa Constituição, que vedaria, então, essa política de desregulação das questões trabalhistas, dos direitos fundamentais do trabalho. Então, essa é um dos aspectos, né, que a nossa Constituição de 88 assegura. E, além disso, a Constituição de 88 ela tem mecanismos que permitem a interação do nosso ordenamento jurídico, do nosso sistema de proteção das questões trabalhistas com outros ordenamentos jurídicos de outros países, inclusive com os direitos humanos. O artigo 4º da Constituição prevê, no inciso 2º, que nas suas relações com relações internacionais, o Brasil vai se reger pela prevalência dos direitos humanos. Então, a prevalência do que for reconhecido, né, do que for consolidado como direitos humanos. Que na mesma perspectiva dos direitos fundamentais, os direitos humanos também têm um olhar voltado, uma preocupação, são direitos de resistência e são voltados a efetivar liberdade, igualdade, dignidade humana. Então, são acepções que se referem ao ser humano pelo simples fato de ser ser humano. A diferença é que os direitos humanos, eles não precisam estar positivados, eles são reconhecidos como imprescindíveis, independentemente de estarem positivados no texto de um ordenamento jurídico. Então, os direitos fundamentais são aqueles que são reconhecidos numa determinada Constituição. Os direitos humanos são aqueles que têm um reconhecimento no nível supranacional, acima de uma Constituição, no âmbito internacional, são reconhecidos como essenciais, como imprescindíveis para o exercício das prerrogativas pelo fato de ser humano. Então, o artigo 4º da nossa Constituição prevê a prevalência dos direitos humanos nas interações com outros ordenamentos jurídicos, nas relações internacionais. E, além disso, o artigo 5º da nossa Constituição, ele também tem dois dispositivos, os parágrafos 2º e 3º, que vão falar sobre o fato de se admitir o influxo, o recebimento de outras fontes relacionadas, por exemplo, a tratados internacionais, declarações internacionais de direitos. Isso integra o nosso ordenamento jurídico como fonte, vai ser aplicado aqui também no Brasil como lei, como norma jurídica, porque os direitos e deveres que são assegurados pela nossa Constituição não excluem outros direitos que sejam decorrentes do regime e dos princípios que ela adota. Ou seja, então, se tivermos um tratado internacional, uma declaração de direitos que tenha correlação, que seja na mesma linha, o mesmo eixo, a mesma diretriz social a partir da dignidade humana, eles vão ser aplicados no Brasil, desde que o Brasil faça parte desses tratados, que ele seja signatário desses tratados. Além disso, também a previsão de que os tratados sobre direitos humanos que forem aprovados em 2 turnos, eles vão ser equivalentes a emendas constitucionais. Então, coloca os tratados de direitos humanos que forem aprovados por 2/3, em 2 turnos nas casas do Congresso, por 3/5 dos membros, eles vão ter o patamar de emenda constitucional, ou seja, coloca eles numa posição de bastante importância, né,
equiparando-se à própria Constituição dentro do nosso ordenamento jurídico. E isso permite, então, o influxo, o recebimento de influências, inclusive normas, né, de tratados e declarações internacionais de direitos dentro do nosso ordenamento jurídico, que eles sejam aplicados como se tivessem sido criados no Brasil. Então, isso é bastante importante na medida em que permite esse influxo dos direitos humanos, que são justamente os chamados costumes e princípios jurídicos internacionais, que são exigências básicas de respeito à dignidade humana e que, por isso, prescindem de uma regulamentação estatal. Então, os direitos humanos eles estariam num patamar de já costumes e princípios internacionais, independentemente deles estarem regulamentados em uma Constituição de um determinado país. E quais são os antecedentes históricos, né, dos direitos humanos? Existem vários documentos que podem ser mencionados como os primordiais, como os primeiros, os precedentes, né, do reconhecimento dos direitos humanos em nível internacional, como, por exemplo, o Código de Hammurabi, de 1694 a.C., né, a Magna Carta de João Sem Terra, em 1215, na Inglaterra, mas as primeiras declarações consideradas como marcos da universalização dos direitos humanos, elas já são um pouco mais recentes, 1776, nos Estados Unidos, com a Declaração da Virgínia e a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E, a partir desse momento, né, com essas declarações de direitos humanos, começa a se delinear um sistema indivisível, um sistema universal dos direitos humanos, que teve como marco histórico o documento mais importante no processo de consolidação, de afirmação e internacionalização dos direitos da pessoa, foi justamente em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa declaração de 1948, ela representa um conjunto de normas consuetudinárias, que são normas de costumes, né, que a gente diz, que vinculam todos os estados e todos os povos com o propósito de reconhecer ali direitos civis, direitos políticos, sociais, econômicos, culturais, e o direito ao desenvolvimento dos chamados direitos globais, como autênticos direitos humanos, né? Então, esse reconhecimento existe com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro que existe um entrave para a operacionalização dessa Constituição, dessa declaração, porque ela é meramente uma recomendação, ela é uma carta de princípios, ela não tem força vinculante para obrigar os estados, porque não foi submetida à ratificação por esses estados. Esses estados não expressaram seu consentimento, a sua concordância expressa, então eles não ratificaram essa declaração. Então, por isso que há a crítica, né, no sentido de que haveria aí uma mera recomendação, cumpre se quiser, né, uma mera operacionalização, faltaria a operacionalização, faltaria a força vinculante para obrigar os estados. Mas, por outro lado, a própria Comissão de Direitos Humanos da ONU considera que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos ela seria mesmo uma etapa preliminar para a posterior adoção de um pacto internacional composto de normas que adquiririam força vinculante depois de serem ratificados pelos países. Então, depois disso, nós tivemos alguns pactos internacionais em 1966, regulamentando novamente, né, tratando das mesmas questões que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que foram pactos que puderam ser ratificados pelos países, o primeiro deles versando sobre direitos civis e políticos, e o segundo versando sobre direitos econômicos, sociais, culturais, para que pudessem ser ratificados pelos países. Mas há também um entendimento, né, que prevalece em muitos países no sentido de que a força da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nem precisaria, ela já teria uma força e nem precisaria de um outro documento para que fosse ratificado para que ela fosse aplicada. Por quê? Porque a força dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela advém da sua conversão gradativa em norma consuetudinária, ou seja, como regra adotada de ius cogens. É como se ela integrasse o que a gente chama de costumes internacionais. Dentro de um sistema internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela compõe o que a gente chama de costume internacional e é reconhecida como costume. E daí que viria sua força obrigatória. O que é esse chamado ius cogens, ou ordem pública internacional, né?
sem falar muito juridiquês, isso se refere à existência de um conjunto de princípios, um conjunto de diretrizes que apresenta uma força especial, que constitui ali um direito imperativo para os estados, obrigatório, do qual eles não podem do qual eles não podem fugir, não podem deixar de aplicar. Então, seria um conjunto de bases mínimas da convivência internacional, do qual nenhum estado ou nenhuma pessoa poderia fugir. E essas normas chamadas peremptórias, obrigatórias, que compõem esse costume, esse conjunto que a gente chama de ius cogens, que seriam aí os principais princípios, os costumes reconhecidos no âmbito internacional, eles são compostos, ou esse ius cogens, ele é integrado pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os pactos internacionais de 1966, que foram aprovados pelas Nações Unidas, e também por outros princípios e costumes que vão nessa mesma linha de reconhecimento de liberdades e da dignidade humana, E eles são complementados, claro, por outros tratados sobre temas mais